Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o professor de matemática Rui Lima, das aulas de Matemática Plus, da Academia de Estudos de Fernando Beltrão. Iremos estudar agora a geometria analítica, começando com o estudo analítico do ponto. Essa é a 14ª semana da Academia de Estudos e a 40ª aula de Matemática Plus comigo, Rui Lima, professor de matemática. Confere aqui o estudo da geometria analítica. Para estudar a geometria analítica, a gente precisa do plano cartesiano ortogonal, que é aquele sistema de eixos perpendiculares, eixo dos x ou das abscissas, eixo dos y ou eixo das ordenadas. A todo ponto que você representa no plano cartesiano, esse ponto ele está associado a um par de números. Esses números são chamados de coordenadas do ponto. Então, o ponto está associado a um par de números, que são as suas coordenadas. Como é que são chamadas essas coordenadas? A coordenada x é chamada de abscissa, é a primeira coordenada. E a segunda coordenada, a coordenada y, é chamada de ordenada. Se liga, um ponto está associado a um par de números. Esse par de números é chamado de coordenadas. A coordenada x, a primeira, é chamada de abscissa. E a coordenada y, a segunda, é chamada de ordenada. Vê que o plano cartesiano ele é dividido pelos eixos cartesianos em 4 regiões. Essas 4 regiões são chamadas de quadrantes. O primeiro quadrante ele está acima e à direita. E depois você vai no sentido anti-horário, contrário dos ponteiros de um relógio. Então você vai ter o primeiro quadrante acima e à direita, aí tem o segundo quadrante, que está acima e à esquerda. O terceiro quadrante ele está abaixo e à esquerda. E o quarto quadrante ele está aonde? O quarto quadrante ele está abaixo e à direita. Então, já já nós iremos conferir as características de um ponto quando ele está em cada um desses quadrantes. Mas vamos pegar um exemplo para representar pontos no plano cartesiano. Confere esse exemplo aqui. Se eu quisesse representar o ponto A, que tinha coordenadas -6, 3, ele é um ponto do segundo quadrante. Abscissa -6, ordenada 3. Ele está aí no segundo quadrante. E o ponto B, 4 -5. Abscissa 4, ordenada -5. Está no quarto quadrante. E o ponto C, 5, 4. Abscissa 5, ordenada 4. Primeiro quadrante. E se pegássemos o ponto D, que tem coordenadas -2, -3. Então, a abscissa -2 e a ordenada -3, ele estaria no terceiro quadrante. Rui, como é que são as características dos quadrantes? Um ponto que está no primeiro quadrante, a sua abscissa x é positiva. E a sua ordenada y é também positiva, como você pode ver aí. Já no segundo quadrante, esse ponto tem abscissa x negativa, mas ordenada y positiva. E no terceiro quadrante, ele tem abscissa x negativa e ordenada y também negativa. Já no quarto quadrante, a abscissa x é positiva, mas a ordenada y é o quê? Negativa. Confere uma aplicação de plano cartesiano agora. Exemplo 1. Um agente secreto precisa escapar de uma de suas investidas no 30º andar de um prédio. Ele pretende fazer isso por meio de uma corda pendurada em um helicóptero, que sobrevoa alguns metros de onde está. O objetivo do agente é pendurar-se na extremidade inferior da corda, balançar-se como um pêndulo até o prédio vizinho, por onde ele poderá escapar. A figura a seguir ilustra as posições dos elementos envolvidos nessa missão. O ponto A representa a posição do helicóptero. Vê que o ponto A aqui, ó, ele está na origem do plano cartesiano. Aí agora ele diz assim, ó, o B
é a posição inicial do agente. O B é o ponto que tem abscissa -4 e ordinária -3. É um ponto do terceiro quadrante. Então, olha o que é que ele vai ter aqui. Se nós olharmos aqui, a distância que a gente tem, por exemplo, do ponto A até o ponto B, qual seria essa distância que nós teríamos do ponto A até o ponto B? Do ponto A até o ponto B, eu poderia até aplicar Pitágoras aqui. Vê que isso é um triângulo retângulo, na verdade, que um dos catetos aqui, ó, esse cateto mede 4, né, porque é o módulo dessa abscissa, e o outro cateto aqui, ó, mede 3. Eu poderia achar o comprimento da corda. Como é que eu acharia o comprimento da corda? Bastava aplicar o teorema de quê? Pitágoras. Aplicando o teorema de Pitágoras, o que é que a gente teria aqui? Nós teríamos L ao quadrado seria igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. L ao quadrado seria igual a 25. Esse é um dos triângulos retângulos mais comuns, né, que existe. Então, teria 5 unidades de comprimento. Isso é o comprimento da corda. Está pendurado aqui no helicóptero e aqui o agente está na outra extremidade. O que é que nós temos agora daqui para aqui? Nós temos o seguinte, essa corda, como ela está fixa aqui, você vai, ele vai se balançar e vai passar algo desse tipo aqui, não é verdade? Sendo que o chão está no nível abaixo de -5. Então, a distância do ponto A até esse ponto aqui, né, que é o ponto que tem abscissa 0 e ordinária -5, é 5. Então, significa dizer que o agente, ao balançar-se como um pêndulo, ele passa exatamente por aqui. Mas vê que C é o topo do prédio vizinho, para onde ele quer subir e pretende escapar. Será que esse agente ele vai passar exatamente no ponto C, acima do ponto C ou abaixo do ponto C? Depende. Depende de quê, Rui? Depende exatamente da gente saber se essa distância do ponto C até o ponto A, se ela for maior, menor ou igual a 5. Então, como é que a gente vai achar isso aí? Mais uma vez, a gente vai aplicar aqui o teorema de Pitágoras para achar essa distância, que é a distância do ponto C ao ponto A. Se você olhar direitinho, você tem aqui um triângulo retângulo, que esse cateto mede 3, mas sendo que o outro cateto aqui, ó, vai medir 4, não é verdade? Até aqui, o outro cateto mede 4. Então, se a gente aplicar Pitágoras mais uma vez, eu vou ter que d quadrado é igual a quanto? 4 ao quadrado mais 3 quadrado. Então, d quadrado é 25, d é igual a 5. Se d é igual a 5, significa dizer que o agente ele vai passar exatamente no ponto C. Então, ele não bate no chão, porque o chão está aqui. Ele passa acima do chão. E como a distância do ponto C até o ponto A é igual ao comprimento da corda, ele vai passar exatamente aí. Então, vamos ver as alternativas. Irá bater no chão? Não. Irá apenas encostar no chão? Não, ele passa acima do chão. Ele irá apenas encostar no chão? Não. Ficará acima do nível do chão? Sim. Mas quando a abscissa, lembra que a abscissa é x, de sua posição for 3, ele vai estar um ponto mais alto que C? Não, ele está exatamente no ponto C. Que quem diz isso aqui é a letra E. Então, a resposta é a alternativa E. Dando sequência ao estudo de geometria analítica, iremos agora estudar o ponto divisor. Se nós tivermos um segmento AB e queremos dividir esse segmento numa razão qualquer chamada de R, que é a razão? Lembra que razão é o quociente entre duas grandezas. Então, se você tem AB, você pode pegar um ponto P que divide AB na razão R, ou seja, AP dividido por PB vai dar R.
Como assim, Rui? Eu posso querer dividir AB em duas partes com medidas iguais. Então, AP tem a mesma medida que PB. Quando eu dividir AP por PB, vai dar 1. Eu quero dividir, por exemplo, que AP seja o dobro de PB, na razão de 2 para 1. Então, assim que a gente divide. Se liga como encontrar as coordenadas desse ponto divisor. Temos um segmento AB e o nosso objetivo é encontrar um ponto P que divida AB na razão R. Ou seja, se P divide AB na razão R, eu quero que o quociente, entre as medidas AP e PB seja igual a R. É isso que a gente vai ter. Se liga que de XA até XP, a distância percorrida é XP menos XA, na verdade, porque é o final menos o inicial. Aqui, ó, a medida desse segmento aqui é XB menos XP. Assim como essa medida daqui vai ser YP menos YA. E essa medida daqui, ó, vai ser YB menos YP. Menos YP. Se você olhar direitinho, você vai ter um feixe de retas paralelas interceptadas por transversais. Então aqui nós temos o chamado famoso Teorema de Tales. É ou não? O que é que diz o Teorema de Tales? Que quando você tiver um feixe de retas interceptados por transversais, a razão entre os segmentos correspondentes é constante, é igual. Então, por exemplo, se essa medida fosse igual a essa, AP teria a mesma medida que PB. Se AP fosse o dobro de PB, essa medida era o dobro dessa, assim como essa medida era o dobro dessa, já que aqui esses segmentos também são o quê? São paralelos. Então você teria paralelas interceptadas por transversais. Então o que é que a gente vai ter? Nós temos o seguinte, que ao dividir XP menos XA ou XB menos XP vai ser o mesmo que dividir o quê? YP menos YA sobre quanto? Sobre YB menos YP. E isso aqui é o mesmo que AP por PB, que é exatamente a razão. Então, esta proporção, ela é uma consequência do Teorema de Tales. E é assim que nós, usando essa ideia, não precisa obter uma fórmula a partir disso, que vamos encontrar o ponto divisor. Exemplo 2. Dados os pontos A, 2, 1 e B, 12, menos 4. Encontre o ponto que divide o segmento AB na razão de 2 para 3. Essa é a nossa razão. Eu tenho ponto A, que tem coordenadas 2, 1. E tenho ponto B, que tem coordenadas 12, menos 4. Nós temos esses dois pontos. E o segmento AB. Queremos encontrar um ponto P de coordenadas x e y, por exemplo, que divide esse segmento na razão de 2 para 3. O que vem a ser dividir na razão de 2 para 3? Se aqui é 2L, aqui é 3L. É como se o L fosse a constante
de proporcionalidade. Se aqui tem 2 partes, aqui tem 3 partes. Se você observar direitinho, você pode pensar da seguinte forma. O quanto variou x? O quanto variou x? O x, ele variou da seguinte forma. Ele saiu de 2 até 12. De 2 até 12, eu vou fazer 12 menos 2, é o ΔX. Mas esse ΔX está sendo dividido na razão de 2 para 3. Quando você divide na razão de 2 para 3, você está dividindo em 5 partes. Então, cada parte dessa é 2. Então, daqui para aqui, o meu x, ele vai aumentar 2 partes. Ou seja, ele vai aumentar 2 vezes 2. Daqui para aqui, o meu x vai aumentar 3 partes. Então, vai aumentar 3 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Então, 2 mais 4, 6. 3 vezes 2, 6. 6 mais 6, 12. Então, bateu direitinho. Agora, vamos fazer o mesmo para o y. E para o y, quanto é o ΔY? ΔY vai ser sempre o final menos o inicial. Mas eu também estou dividindo na razão de 2 para 3, em 5 partes. Quando a gente dividir em 5 partes, vai ficar menos 5 dividido por 5, cada parte dá menos 1. O que é que isso significa dizer? Significa dizer que se eu estou em 1, eu vou passar para aqui, eu vou ter que diminuir 2 partes, não é verdade, de tamanho 1. É 2 vezes menos 1. Daqui para aqui, Rui, para passar daqui para aqui, são 3 partes de tamanho menos 1. Então vai ficar 1 menos 2 dá menos 1. E menos 1 aqui, né, deu menos 2 e aqui deu menos 3. Menos 1 menos 3 deu menos 4. Então o ponto P, ele tem coordenadas 6 e menos 1. É o ponto que divide o segmento AB na razão de 2 para 3. Exemplo 3. Determine as coordenadas dos pontos C e D que dividem o segmento AB em 3 partes congruentes. Vamos ver aqui. Eu não estou representando no plano cartesiano. Eu tenho o ponto A que tem coordenadas menos 1 e 7. Estou só fazendo um esboço para que a gente tenha uma ideia aqui. Aí eu tenho o ponto C, não sei nem a abscissa nem a ordenada, e também tem o ponto D, que não sei nem a abscissa e nem a ordenada. Queremos dividir em 3 partes com medidas iguais. Então, se aqui é L, L, L. Então, vê só. Quanto é que dá a variação de x? Se eu saio de menos 1 para 11, a minha variação é 11 menos menos 1. Mas isso está dividido em 3 partes congruentes. 12 dividido por 3, cada parte é do tamanho 4. Então, daqui para aqui, vai somar uma parte para o x, que é 4. Daqui para aqui, vai somar uma parte para o x, que é 4. Menos 1 mais 4 dá 3. 3 mais 4 dá 7. 7 mais 4 dá 11. Deu direitinho. E como é a variação de y, que também vai ser dividida em 3 partes, com medidas iguais. Se eu estou em 7 e vou até menos 8, menos 8 menos 7. Então vai dar menos 15 ao dividir por 3, dá menos 5. Então o que é que a gente vai ter? Se eu estou em 7 e diminui 5, vou chegar em 2. Se eu estou em 2 e diminuo 5, vou em menos 3. E menos 3 diminui 5, menos 8.
Então, os pontos são 3, 2 e 7 menos 3. 3, 2 e 7 menos 3 está na letra A. Existe um caso particular de ponto divisor, que é o ponto médio, aquele que divide na razão de 1 para 1, ou seja, divide em duas partes com medidas iguais. Se nós olharmos aqui para a variável x, nós vamos ter o seguinte: se eu saio de xa até xm, eu vou ter aqui, xm menos xa. Se eu saio de xm e vou até xb, por exemplo, isso aqui vai ser xb menos xm. Mas, como consequência do teorema de Tales, o que é que nós temos? Paralelas interceptadas por transversais. Se esses dois segmentos têm medidas iguais, esses dois também terão medidas iguais. Então, a gente pode dizer que xm menos xa também vai ser igual a xb menos xm. Jogo o xm para cá e o xa para cá. Nós vamos ter 2xm é xa mais xb. Esse 2 está multiplicando, vem para cá dividindo. Então, você vai ter xa mais xb sobre 2. Quando somamos dois números e dividimos por 2, nós estamos, na realidade, calculando a chamada média aritmética desses dois números. Então, essa é a soma dividido por 2. É a média aritmética desses dois números. Então, a gente chega à seguinte conclusão. Como o que acontece para x vai acontecer o mesmo para y, por exemplo, essas medidas vão ter medidas iguais, a gente vai ter, então, que para encontrar o ponto médio, a gente faz a média das abscissas para encontrar a abscissa do ponto médio e a média das ordenadas para encontrar a ordenada do ponto médio. Exemplo 4. Sejam A e B os pontos 1, 1 e 5, 7. No plano, o ponto médio de AB é qual? Como é que a gente acha o ponto médio de AB? Para a gente encontrar o ponto médio de AB, basta fazer a média aritmética dos x para achar o x do ponto médio e a média aritmética dos y para achar o y do ponto médio. Então, se a gente faz isso, nós vamos ter 1 mais 5 sobre 2 para achar a abscissa e 1 mais 7 sobre 2 para achar a ordenada. Então, o ponto médio vai ter coordenadas 3, 4, cuja resposta está na letra A. No exemplo 5, foi utilizado o plano cartesiano para a representação de um pavimento de lojas. A loja A está localizada em que ponto? 1, 2, de coordenadas 1, 2. No ponto médio entre a loja A e B, foi colocado um sanitário S, que tem coordenadas 5 e 10. Então, ele quer saber qual é o ponto B. Se você entendeu direitinho o ponto médio, ponto divisor, você faz isso sem conta alguma. Basta você saber que o que aumentou daqui para aqui é o mesmo que aumenta daqui para aqui. Então, de 1 para 5 aumentou 4. Então, de 5 para o novo valor também vai aumentar 4. 5 mais 4 vai dar 9. Agora, se olharmos para a variável y, nós vamos ter de 2 para 8, de 2 para 10 aumentou 8. Então, aqui também vai aumentar mais 8.
Então, passamos a ter 10 mais 8, 18. O ponto B, ele tem coordenadas 9, 18, cuja resposta está na letra D. Exemplo 6. Sabe-se que os pontos A00, B14, C36 são vértices consecutivos de um paralelogramo. Eu vou colocar os pontos aqui. Não estou representando no plano cartesiano, só fazendo o esboço. A14, A00, B14. Rui, eu poderia colocar o B aqui? Não, porque são vértices consecutivos. C36. Aí ele quer saber o vértice D, que eu vou dizer aqui que tem uma primeira maneira, coordenadas aí, abscissa e ordenada, né? Primeira maneira é que, como esse segmento aqui, ó, num paralelogramo, os lados opostos são paralelos e congruentes, nós vamos ter o seguinte, ó, a projeção aqui sobre o eixo do x, a variação sobre o eixo do x aqui, isso aqui só vai ser paralelo e congruente a isso se essas projeções aqui, essas variações sobre o eixo de x, sejam as mesmas. Então, quando olhamos para aqui, a gente vê que o x passou de 1 para 3, aumentou 2. Se o x aqui, a abscissa, aumentou 2 unidades, aqui também tem que aumentar 2 unidades. Então, vai passar para 2. Aí agora, daqui para aqui, você vê que também aumentou 2 unidades para o y. Então, também aumenta 2 unidades. Então, passou para 2. Já encontramos que é o ponto 22, cuja resposta está na letra E. Mas poderíamos fazer essa questão de outra forma, usando o seguinte fato geométrico, que num paralelogramo as diagonais se interceptam no ponto médio. Num paralelogramo, as diagonais se interceptam no ponto médio. Então, significa que esse ponto médio, ele é ponto médio de AC e também é ponto médio de BD. Mas o ponto A tem coordenadas 0, 0. O ponto B, 1, 4. O ponto C, 3, 6. E o ponto D, x, y. Então, quando eu acho o ponto médio de AC, é 0 mais 3 sobre 2 e 6 mais 0 sobre 2. Ou seja, vai ser 3 meios e 3. Esse é o ponto médio de AC. Mas o ponto médio de BD é a média aritmética de suas coordenadas. É x mais 1 sobre 2 e y mais 4 sobre 2. Que isso vai ser igual também ao ponto 3 meios 3. Então, nós vamos ter que x mais 1 sobre 2 é 3 meios. Dá para simplificar aqui, na verdade, esse 2 e já encontrar que o x vale quanto? 2. Da mesma forma que se fizermos y mais 4 sobre 2 igual a 3, já dá para encontrar 6 menos 4, porque meio pelos extremos, que o y é igual a 2. E que esse ponto médio ele teria coordenadas 2, 2. E a resposta estaria na letra E. O baricentro é o ponto de interseção das medianas de um triângulo. O que é a mediana? É o segmento que tem extremidade no vértice e no ponto médio do lado oposto. As medianas, elas se interceptam nesse ponto que é chamado baricentro, que é até o centro de gravidade do triângulo. Se você quisesse equilibrar um triângulo por um ponto, teria que ser um ponto que era o baricentro. Se nós tivermos os 3 vértices, as coordenadas dos 3 pontos
que são vértices do triângulo no plano cartesiano, nós temos como encontrar esse baricentro em função das coordenadas dos 3 pontos. Assim como fizemos no ponto médio, que encontramos uma propriedade que a abscissa do ponto médio é a média aritmética das abscissas e a ordenada do ponto médio é a média aritmética das ordenadas. E a gente vai fazer o mesmo para baricentro, usando esse fato que ele é um ponto divisor que divide cada mediana na razão de 2:1. O nosso objetivo é encontrar as coordenadas do baricentro. O baricentro tem a propriedade de dividir cada mediana na razão de 2:1. O baricentro divide cada mediana na razão de 2:1. Se o baricentro divide cada mediana na razão 2:1, se sairmos daqui para aqui, o x ele variou quanto? Xg, que é g de baricentro, normalmente chamamos de g por causa de gravidade, menos xa. E aqui, ó, esse ponto D é o ponto médio, que vai ser xb, mediana, tem extremidade no vértice e no ponto médio do lado oposto. Lembra que o ponto médio, para achar a abscissa do ponto médio, é a média aritmética das abscissas. E para achar a ordenada do ponto médio, é a média aritmética das ordenadas. Então aqui vai ser xb mais xc sobre 2 menos xg. Mas se aqui a relação é 2:1, aqui também a relação é 2:1. Esse segmento aqui tem que ser o dobro da medida desse. Então nós vamos ter xg menos xa. Isso vai ser 2 vezes essa soma dividido por 2. Vai dar essa soma, não é verdade? Menos 2xg. Distribuir aqui. Joga esse xg para cá. Joga esse xg para cá. E o xa vai para lá. Então vamos ter 3xg é igual a xa mais xb mais xc. Então xg é xa mais xb mais xc sobre 3. Quando somamos 3 números e dividimos por 3, estamos encontrando a sua média aritmética. Então, para achar a abscissa do baricentro, a gente faz a média aritmética entre as abscissas dos vértices e a ordenada do mesmo jeito. Então, o baricentro ele vai ser encontrado como sendo a média aritmética dos x, é o seu x, é a sua abscissa, e a média aritmética dos y é o seu y, ou seja, é a sua ordenada. Nesse caso aqui, eu vou achar o baricentro desse triângulo. Então, eu vou fazer 0 mais 6 mais 4 sobre 3. E 1 mais 3 mais menos 2 sobre 3. Encontramos que o baricentro ele tem abscissa 10/3 e ordenada 2/3. Esse é o baricentro.